Sob as infinitas dunas de areia do Saara, os cientistas fizeram uma descoberta que pode virar nossa compreensão da história da humanidade de cabeça para baixo. O que eles encontraram lá ficou escondido por milênios sob camadas de areia com metros de espessura. E agora talvez tenhamos que reescrever os livros didáticos sobre as civilizações antigas. Fiquem ligados para descobrir o que exatamente está adormecido sob o maior deserto árido do mundo. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Quando a gente pensa no Saara, geralmente só vem à cabeça imagens de dunas de areia áridas, uma paisagem hostil e desolada, a perder de vista. Me escrevam se já estiveram no Saara. Eu estive no Marrocos há alguns anos, em Ouarzazate, na orla do Saara, conhecida por seus estúdios de cinema. Lá já foram filmadas cenas de Game of Thrones, Gladiador e A Múmia. E se vocês acham esse deserto tão emocionante quanto eu, inscrevam-se agora mesmo para nunca mais perderem novas descobertas e me ajudarem muito. E quem já se inscreveu ajuda muito o vídeo deixando um like. Talvez a gente consiga chegar a 5.000 curtidas. Obrigado, pessoal. Sim, o que poucos sabem é que o Saara nem sempre foi o deserto árido que conhecemos hoje. Pelo contrário, há não muito tempo, essa região era um paraíso verde. Entre cerca de 14.000 e 5.000 anos atrás, o norte da África passou por um período úmido, conhecido como período úmido africano. Nessa época, o Saara estava repleto de rios, lagos, pastagens e até florestas, elefantes, girafas e antílopes. Todos esses animais viviam em uma região que hoje é considerada um dos lugares mais inóspitos da Terra. Mas o que é ainda mais espetacular é que havia pessoas vivendo lá. E não eram só alguns nômades isolados, mas sociedades bem organizadas com agricultura, pecuária e estruturas sociais complexas. Achados arqueológicos, como as famosas pinturas rupestres no planalto de Tassilim Najer, na Argélia, mostram cenas de caça, rebanhos e até atividades de pesca. Tudo isso seria impensável no Saara de hoje. Mas o mais impressionante, esse Saara verde não desapareceu lentamente ao longo de milênios. Não, ele mudou em apenas alguns séculos. Cientistas falam de uma desertificação rápida. O lento deslocamento do eixo da Terra, chamado de precessão, reduziu a incidência solar no norte da África, o que enfraqueceu o sistema de monções. Menos chuva significava menos vegetação, e menos vegetação significava mais reflexão da luz solar, o que, por sua vez, reduzia ainda mais a chuva. Um ciclo de retroalimentação fatal. Um paraíso que existiu por 9.000 anos se transformou, em apenas algumas gerações, no deserto hostil à vida que conhecemos hoje. E aqui é que fica realmente interessante. O colapso do Saara Verde coincide quase perfeitamente, em termos de tempo, com o súbito surgimento do Antigo Egito. Isso é curioso, pois normalmente as civilizações surgem a partir da abundância, não de areia por toda parte. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. Mas e se o Antigo Egito não fosse o começo, mas sim a continuação? E se as pessoas que viviam no Saara Verde fossem forçadas a migrar para a última faixa verde que restava, o Nilo? Será que os fundadores do Egito eram os sobreviventes de uma cultura perdida que floresceu durante a Era de Ouro do Saara? Os antigos egípcios forneceram algumas pistas sobre o tempo que os precedeu. Eles não se viam como o começo, mas como herdeiros de algo mais antigo. 3 textos antigos importantes, a lista de reis de Ábidos, a lista de reis de Turim e a Pedra de Palermo, não remontam apenas a alguns séculos, mas, segundo algumas interpretações, se estendem por mais de 30.000 anos no passado. No entanto, a maioria dos historiadores não acredita totalmente neles e divide essas listas em governantes históricos e míticos. Os próprios antigos egípcios provavelmente não faziam essa distinção. Para eles, tudo isso era um registro contínuo de seu passado. Mas tudo bem, independentemente de se acreditar ou não nesses registros, há novas evidências surpreendentes de que sob as areias do Saara está enterrado um mundo perdido. Estudos genéticos mostram que as primeiras populações do norte da África apresentam uma mistura de ascendência subsaariana, africana e do Oriente Médio. Como constata um estudo do Instituto Max Planck de Geoantropologia, o DNA antigo de sítios arqueológicos como Taforaut, no Marrocos, com 15.000 anos, revela uma mistura surpreendente de ancestrais subsaarianos africanos e do Oriente Médio, o que também sugere contatos longínquos através do Saara, que na época era habitável. Em outras palavras, quando o Saara era verde, já havia contato entre diferentes regiões por longas distâncias. Isso aponta para sociedades organizadas que praticavam o comércio e interagiam entre si. E quando o Saara secou, essas pessoas provavelmente migraram para onde mais tarde surgiu o Império Egípcio. Mas a descoberta realmente impressionante está literalmente sob a areia.
Satélites modernos e tecnologias de radar revelaram algo surpreendente sobre as dunas de areia do Saara. Sob o deserto ocidental, corre o leito fossilizado de um antigo rio há muito seco, o chamado rio Tamanrasset. Durante o período úmido africano, ou seja, há cerca de 10 mil anos, esse imenso rio levava a água das encostas meridionais do Atlas, atravessando o que hoje é o Saara até o Oceano Atlântico. Pesquisadores acreditam que o Tamanrasset foi, em tempos passados, um dos maiores rios do norte da África, comparável ao atual rio Níger, e toda uma rede de afluentes o alimentava. Suas massas de água podem ter possibilitado planícies férteis, vegetação exuberante e até mesmo assentamentos humanos primitivos ao longo de seu curso. Hoje, esse rio está enterrado sob centenas de metros de areia, mas os sinais de radar do espaço ainda traçam seu antigo leito, como uma cicatriz na crosta terrestre, lembrando-nos que mesmo o maior deserto do mundo já foi cheio de vida. Um rio dessa magnitude teria fornecido água suficiente para sustentar grandes civilizações. E sabemos que havia pessoas morando lá porque os arqueólogos encontraram restos de assentamentos pré-históricos e ferramentas que faziam parte de centros comerciais que eram bem prósperos. No Saara Central, em regiões como Tassili, Fezzan e Messac, os arqueólogos descobriram túmulos de pedra com até 9 mil anos. Alguns têm formato circular ou são feitos de muros de pedra concêntricos, outros lembram pirâmides primitivas. Nesses túmulos, os pesquisadores encontraram restos humanos enterrados com ferramentas, joias de conchas e pigmentos vermelhos de ocre. Indícios claros de práticas rituais e diferenças sociais dentro da sociedade da época. Especialmente em Fezzan, no sul da Líbia, e no Planalto de Messac, muitos achados datam de 6.000 a 4.000 a.C., enquanto outros, como na região de Ur-Mogiak, são ainda mais recentes e chegam até o início do período dos Garamantes por volta de 500 a.C. Esses enterros mostram que, muito antes do surgimento das grandes civilizações fluviais no Egito ou na Mesopotâmia, já existiam sociedades complexas com crenças espirituais e estruturas sociais no meio do Saara. Na região da atual Bacia do Níger, os arqueólogos fizeram uma das descobertas mais fascinantes de toda a pesquisa sobre o Saara, o sítio arqueológico de Gobero. Ele fica na margem de um antigo lago que existia durante o período úmido africano, uma época em que o Saara era atravessado por rios e pastagens. Aqui viveram, entre 9.000 e 4.500 anos atrás, comunidades que poderiam ser descritas como uma verdadeira cultura aquática. Em Gobero, os pesquisadores encontraram cemitérios organizados com dezenas de sepulturas cuidadosamente construídas, nas quais os mortos eram frequentemente enterrados com ocre vermelho espalhado sobre eles e adornados com conchas, pérolas e ferramentas. Alguns esqueletos estavam dispostos em posições que pareciam rituais. Esses achados indicam uma concepção espiritual complexa e uma estrutura social bem definida. E os habitantes de Gobero eram pescadores e construtores de barcos habilidosos, pois os arqueólogos encontraram vestígios de arpões, anzóis e embarcações, o que mostra que as pessoas se adaptaram perfeitamente à vida em grandes corpos d'água interiores. Dados de radiocarbono datam os vestígios mais antigos em cerca de 8.000 a.C. Isso faz de Gobero um dos cemitérios mais antigos conhecidos nessa região. Todas essas descobertas revelam de forma impressionante que o Saara Verde não foi apenas uma fase intermediária da natureza, mas o lar de culturas altamente organizadas que floresceram no meio de uma área que hoje é um deserto hostil à vida, muito antes da ascensão do Antigo Egito. E mal arranhamos a superfície desse imenso deserto. Devido ao seu tamanho gigantesco, mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, apenas uma fração minúscula do Saara foi investigada arqueologicamente, quanto mais escavada. Algumas estimativas sugerem que menos de 1% do Saara foi devidamente explorado com métodos arqueológicos modernos, simplesmente porque é quente, remoto, politicamente instável em algumas áreas e simplesmente enorme. Mas sob toda essa areia podem estar escondidos capítulos inteiros da história da humanidade que nunca vimos, estruturas de pedra, cidades, até mesmo inscrições, tudo conservado, mas oculto. E enquanto não procurarmos por isso, nunca saberemos. Mas vou mantê-los informados sobre todas as novas descobertas aqui no canal. Então não se esqueça de se inscrever agora e também deixar o seu like para que possamos bater a meta de 5.000 curtidas. Vamos do deserto quente do norte da África para os Alpes gelados. Aqui, uma situação dramática está acontecendo. O Hrothvogel, nos Alpes de Allgäu, está prestes a desabar. Um violento deslizamento de terra ameaça. Vamos dar uma olhada nisso mais de perto. Basta clicar no vídeo exibido no canto superior direito. No canto inferior direito, vocês encontrarão, como sempre, outro vídeo sobre ciência e espaço. Caso contrário, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.